2, sexta-feira, vou comentar um pouco sobre a companhia siderúrgica CSNA3, vou falar um pouco sobre a análise gráfica e um pouco dos fundamentos da empresa para vocês. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre estudos gráficos e fundamentalistas de ações da Bolsa de Valores. Se você é novo no canal, muito obrigado por aparecer por aqui, não deixa de curtir e também de comentar o que você achou dos vídeos, sempre muito importante. A gente tem tido um crescimento interessante aqui no canal, então sempre que eu abrir os vídeos agora eu vou tentar lembrar ao pessoal que está chegando agora que aqui geralmente a gente faz uma análise rápida, certo? Bem rapidinho aqui sobre os fundamentos da empresa, depois a gente vai para a técnica, e aí a técnica é um pouco mais a minha especialidade. A gente tenta falar o porquê aqui na fundamental e depois o quando na técnica, beleza? Hoje a gente vai falar nesse vídeo da CSN, certo? Fundada em 41, né? Uma empresa grande de siderurgia, mais em 18 estados, e também atua em outros países, Estados Unidos, Alemanha e Portugal, certo? Ela tem um free float interessante. O seu sócio majoritário é a Vicunha Aço SA, ou seja, mais uma empresa grande do setor de aço, legal, 49%, ou seja, tem bastante espaço aqui para sardinha, é interessante. O reclame aqui dela não recomendado, é engraçado, achei engraçado essa parte. A empresa é muito grande e tende a ter problemas quando o assunto é reclame aqui, certo? Mas tem aqui o site da RI, é bem claro, vocês podem entrar lá para observar, os dados são sempre expostos. Infelizmente ela tem um segmento de governança tradicional, então não é uma empresa que é muito chegada em expor as suas contas, certo? Então um sinal vermelho, até aqui o site põe em vermelho, é interessante isso, não é novo mercado, tá? É tradicional, então você não vai ver muitos balanços, muitos demonstrativos, muitos dados fundamentalistas dessa empresa, pelo menos não com certa assertividade ou atualização. E aí quando a gente vai para, vou colocar aqui mais para baixo, a partir de 2010, interessante para a gente, né? A gente vai para a dívida líquida dela, a gente vê que a dívida líquida cresce assustadoramente a partir de 2011, certo? É muito ruim, certo? Os dados fundamentalistas dela muito ruim, a dívida líquida em relação ao EBITDA é de 5,7, né? Diminuiu em relação a 2016, mas 2017 muito ruim. Tá? Então fica difícil comentar algo bacana. O ROI dela teve vários momentos bons, certo? Mas mesmo assim super endividada. Quando a gente olha para a dívida, fica assustado, tudo bem. E aí a gente vem para a receita, para ver se ela tem condição. O patrimônio dela, obviamente, cresceu um pouco, não muito, e a receita teve um boom, né? Mas ao longo dos anos de 2014, 2010 para cá, vamos dizer, não cresceu tanto quanto a dívida, né? A dívida saltou da casa dos 17 para a casa dos 25. Já a receita saltou dos mesmos 17 e pulou para 18. Para casa dos 18. Então não é uma empresa que aparentemente por longo prazo tá bacana. Pelo menos não na parte de gestão. Não estou dizendo que a atuação dela no mercado é ruim. Ela tem um impacto muito forte no mercado. Os números dela são gigantes. Mas ela não tem uma gestão muito interessante. Já vista que o nível de governança dela é tradicional ainda, certo? Quando a gente vai para fundamentos, acho que tem dados um pouquinho melhores, um pouquinho mais atualizados. A gente vai ver que o PL dela é positivo, 3,15, certo? O ROI está aqui assustadoramente alto, de 58,3. Então é uma ação para... vamos dizer assim, quer volatilidade? Vem para essa ação, desculpa até o barulho, porque além do setor dela ser muito ligado a commodity, minérios, siderurgia e tudo mais, ela é uma empresa que não é muito transparente, então você meio que vai ficar naquela lá, bom, acho que está indo bem, não tenho a certeza total, tá legal? Então ela vem dando lucro nos últimos 3 meses, interessante, a receita dela é gigantesca nos últimos 12 meses, também nos últimos 3 meses também, meio que mantendo, diminuiu um pouco nos últimos 3 meses em relação aos últimos 12, né? Mas tem certa regularidade, né? Dados do balanço patrimonial, a dívida dela líquida é muito alta, né? Infelizmente a dívida dela é muito alta,
Estamos falando de uma dívida líquida de 25 milhões, se não me engano, ali, para uma receita líquida de 22. Então não é uma empresa, que, aos meus olhos pelo menos, muito interessante. Lembrando que se você tiver a fim de aprender mais sobre fundamentos e também análise técnica, estarei lançando semana que vem um treinamento Mestre em Ações Baratas, Mestre em Ações da Bovespa, para vocês aprenderem tudo que eu falo por aqui. Quando a gente vai para os termos técnicos, aqui tem muita informação, certo? Eu desenhei aqui no gráfico para vocês dois alvos, dois ABCDs, né, que vão ficar mais simples de se ver quando eu uso Point ou Fix. Então vocês vão ver que um alvo para minha análise, meu estudo é esse aqui. Tá legal? O outro alvo é este aqui. Até pôr de outra cor aqui, calma aí. O outro alvo é este aqui. Então a gente está falando de R$17 ou R$12,54. Até postei a ideia aqui no TradingView com as setinhas indicando aonde que eu acho que o rompimento desse triângulo aqui, ou dessa cunha, pode ir. Tá? Para nós, compradores, é uma ação que está comprada, na minha opinião. Ela vem aqui, testa várias vezes a CLTB, testa e aqui finalmente rompe. Teve até gap aqui nessa subida. Certo? Quando a gente vai para o volume, a gente observa crescimento. Aqui teve um volumaço aqui, ó, crescimento de volume. Tá? Então é confirmado. Agora a gente, como sardinha, tem que estar olhando. Talvez essa empresa, para você swing trader, você tem que entrar no intraday, certo? Em gráficos de 15, gráficos de 60 minutos. Tá? Eu no gráfico diário tracei pontos de tristeza para ela na altura aqui. Então esses dois pontos aqui, 11,29, 11,73, são os pontos do mestre de dividendos em relação a esse topo. Certo? A última barreira funcionou aqui e talvez venha a funcionar o 11,73 aqui para uma queda. E aí eu acho que o melhor ponto, o ponto mais seguro com a configuração é o 9,52. Se vier tocar novamente o 9,52, quiçá com a confluência dessa LTA. Então um toque aqui para essa subida até os 17. Esse é o melhor ponto para mim. Quando a gente vai para o intraday, eu vou dar um outro ponto no intraday. Quando a gente vai para o intraday, então, voltando aqui, o gráfico de 4 horas já mostra a média de 200 sendo suporte, então já nos dá a segurança no intraday que esse cara aqui pode ser um candidatíssimo a ser suporte, certo? E se você for um cara mais agressivo, você põe de 72 e tenta fazer com que essas médias sejam tipo uma banda, certo? Tipo uma banda de suporte nesse caso. Então, qualquer retorno a ela, você pode aproveitar para compras. Eu, no intraday, coloco 10,51, 10,07 e finalizando em 9,72, como sendo regiões de possíveis compras de pullback. Certo? Então, num futuro, se esse cara bagunçar por aqui, a gente pode estar comprando aqui, aqui e aí no final aqui. Esse é o máximo de pullback, vai confluir também com esse pullback. Então é interessante a gente caçar esse pullback aqui, certo? Porque houve stops aqui, ó. A gente estava posicionado aqui, tomou stop no intraday. Então este cara aqui também é interessante. A gente está monitorando conforme ele for subindo, a gente vai subindo com ele, certo? Por enquanto está dando confluindo aqui com o 9,72. Certo? Então é interessante no gráfico de 4 horas utilizar a média, eu diria, de 200. Seja cauteloso, utilize a média de 200. Ela é a primeira vez que ela funciona como suporte aqui, então ela deve repetir esse comportamento. A média vai subindo, certo? A média vai subindo aqui. Certo? E aí a gente pode ter uma confluência, simetria com média. Tá legal? Então essa é a minha análise. Cuidado com 11,73. Pode ser que tenha volatilidade ali. Pode ser que comece um novo pullback ali. Com certeza no 12,54 deve haver alguma interação. E aí
quando e se ele tocar lá, a gente provavelmente vai ter a oportunidade de ter um movimento de queda, e aí vai do nosso estudo, nossa esperteza para achar o timing, beleza. Como eu posso dizer, classifico o médio de 200 no 4 horas como bom timing, essa LTA como bom indicador de timing. E aí, se você for um cara mais cauteloso, for para o diário, você também no diário pode utilizar a média de 200, certo? Eu percebi que ela acabou de cruzar a 72, ó. Ela cruzou a 72 aqui. Então, pode utilizar essas duas médias no diário também para te ajudar, mas você tem que saber que num passado recente ela foi furada, e de repente você pode estudar o quanto ela foi perfurada aqui, quanto invadiram ela, para que você não fique em choque se esse cara aqui de repente voltar a acontecer. Estou falando aqui de uma variação de mais ou menos 60 centavos em relação a essas médias. Tá, então sempre tem um stop abaixo de R$1 em relação a essas médias, por exemplo, seria uma estratégia. Certo? Um grande abraço para vocês, essa é a minha análise sobre CSNA. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.